Como diz, Deus capacita o incapacitado. Deus nos prestigia, porque quando Ele permite que uma pessoa que é falha também, e Ele permite que nós sejamos usados para transformar vidas, acompanhar pessoas, modificar trajetórias de vida, é algo maravilhoso, não tão somente para quem recebe, mas para nós também que estamos nessa incumbência, porque, como diz no vulgar, quem era Naninha? Quem era? Quem era cada um que ministra a palavra, seja aqui na rádio, nas mídias, na televisão, no púlpito? Todos, 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 todos. Somos falhos, somos errantes, somos, pelos olhos naturais, incapacitados para ser usados no ofício do Papai do Céu, no ofício da obra santa. Mas ele capacita o incapacitado. O pouco que nós já temos já ajuda, né, na contribuição de ajudar pessoas. Eu me lembro quando eu era criança, eu com os meus irmãos e meus pais íamos para uma propriedade que minha família tinha no interior de Alagoas. E lá eu levava meus cadernos da escola, minha irmã também. Minha mãe preparava um quadro de giz e, quando era no início da noite, aquelas crianças que também, nossos contemporâneos da ocasião, filhos dos caseiros dali, vinham ali para a Casa Grande e ficavam assentados naquela área, e aquela criança, que era eu, ia ali e ensinava o beabá. Meus irmãos também faziam isso. Minha irmã também fazia isso. Era pouca coisa que a gente sabia, mas aquele pouco já era muito para quem não tinha nada, entende? E aquele pouco que a gente ali ensinava era algo de precioso para aquelas pessoas que não tinham nenhuma condição de estudo, porque naquela época escolas públicas eram mais difíceis de serem encontradas. Não tinha esses ônibus que buscam a criança para levar na escola, né? Então, eles ficavam sem nenhuma condição de aprender. Nós, então, nos nos aprimorávamos em levar ali aquelas matérias que a gente já tinha aprendido, aquelas matérias que na escola a gente já tinha sido praticada nos anos letivos de outrora. Bem assim, eu quero fazer essa analogia, porque nós somos com certeza, como aquelas crianças que ensinavam a quem não tinha nada para aprender.
E aquelas crianças que não tinham nada, elas gostavam, elas escreviam, aprendiam as letrinhas. E hoje, trazendo para esta situação agora, o pouco que nós já aprendemos desta palavra de Deus, nós temos dever de ensinar a outras pessoas. O pouco que a gente já vivencia na palavra, o pouco que já nos corrigimos em nossa trajetória de vida, erros que nós cometíamos e que nos distanciávamos de Deus, já não cometemos mais. E assim podemos contribuir no aprendizado da palavra com pessoas que não têm nem sequer nenhum entendimento da palavra, nenhuma vivência da palavra. Daí, meu amigo, minha amiga, a importância de nós chegarmos aqui na estação e falar um pouco desta palavra. Que para muitos que têm um grande conhecimento da palavra, até não querem nem escutar, porque deixa lá vai essa ladainha. Mas nós sabemos como é importante. Porque nós, no passado, também não tínhamos nenhum entendimento daquilo que era certo, daquilo que agradava ao Senhor. Era apenas um pequeno caminho de acerto, mas um grande caminho de erros. E com certeza nós contentávamos a Satanás. Então, muitas pessoas estão ainda hoje nessas vidas passando por situações de exercício da coisa que não agrada ao Senhor. E acha que é normal. Eu estava olhando há pouco o Instagram e ali mencionando uma esposa de um cantor que ela se encontrou com outras colegas e desabafou que tinha deixado o seu companheiro, o seu marido. Agora tirei um peso, estou pronta para novas aventuras, para conhecer pessoas, para estar livre no meu bel prazer sem ter que dar satisfação a outra pessoa. E ela dizia aquilo como se fosse um troféu. Mas nós sabemos que essas caminhadas, seja da forma que eu exemplifiquei dessa mulher, ou de outros descaminhos que acham que são caminhos normais, não agrada a Deus. E hoje as coisas que não são corretas, as coisas que não são aprovadas por Deus, parece que é a tona da sociedade. Acham que pode fazer tudo sem consequência, sem ter uma consequência danosa para a vida de quem pratica os erros. E vão apenas se atropelando a si mesmo, se é que pode dizer isso. Porque quando você tem uma trajetória de vida que é destrutiva e que você acha que não tem nenhum problema, que não tem nenhuma consequência, que tanto faz como tanto fez, você pode ter certeza. Quando você talvez for descobrir que é um caminho errado, pode já ser tarde. Por isso a importância de nós, não só eu, ministro Edson, como os demais componentes da grade da programação Rádio Gael, vir aqui e mencionar e falar a palavra, porque
acender aquela luz para quem estava na escuridão, para quem estava em trevas e que tocavam a vida achando que não tinha consequência de nada daquilo que faz, que é a normalidade das existências de hoje em dia. Mas pode ter certeza, tem consequências danosas, tem afastamento do plano de salvação do Senhor. E o que eu posso lhe dizer, essas pessoas que têm esse rumo errado, muitas dessas, até o nosso Deus já tinha traçado um plano para a vida daquela pessoa, um plano de felicidade, um plano de salvação, um plano de sucesso. Mas não conseguem enxergar um palmo além do nariz. Não vislumbram outras possibilidades na vida e vão vivendo de uma forma destrutiva a si próprio, uma vida de afastamento do plano de salvação. Por isso que na palavra diz que quando chegar o momento de fechamento daquela porta estreita, vão bater a porta, Senhor, Senhor, me ajude, deixe eu ser salva. E não mais aquela porta vai abrir. Mesmo que aquelas pessoas dizem assim, eu faço essas coisas erradas, mas eu sou uma pessoa boa. Não é suficiente. A salvação não vem por obras, mas pela graça do nosso Senhor. Se você quer ter uma salvação, é seguir uma trajetória santa, é modificar seus caminhos, seus rumos. Arrependei dos vossos pecados significa exatamente isso. Modificar uma trajetória, um caminho de vida. Porque o que já passou, você não poderá, eu diria, reverter, porque já passou. Como diz o ditado popular, águas passadas não movem moinho. E é verdade. Mas o nosso Deus, ele dá uma nova oportunidade a cada um de nós. Ele esquece aquela água que passou, aquela vida errada que você teve, e ele dá uma nova oportunidade de salvação, se você quiser. Se você quiser trilhar por um caminho reto, procurar rejeitar a si próprio das suas inclinações, que sabe que não é correta, que não agrada ao nosso Deus, e você deixar a sua vontade de lado e prevalecer tão somente a vontade de Deus. E você disser assim, mas isso é muito difícil, eu afirmo que é, porque o nosso corpo, nossa mente, nossa vida, ela quer tudo que leve ao prazer físico, às coisas fáceis, porque daí a palavra de Deus diz, a porta larga é a que a maioria das pessoas vão. Essa porta larga leva ao caminho da destruição, quer dizer, são aqueles caminhos fáceis, aqueles caminhos prazerosos, prostitutos, né, devassos, aqueles caminhos errados do aproveitamento de quaisquer que seja a situação, corrupções, etc. Mas esse caminho leva à destruição eterna, o caminho do inferno. Então, você tem que ter essa opção. Você deve optar por esse caminho, santo enquanto tem tempo. Você pode garantir quanto tempo você tem de existência terrena?
Ninguém pode. Então, cada instante que nós desfrutemos de um caminho reto, vai agradando nossos Deus e vai nos modificando aquele rumo destruidor do pecado e a gente passa para um rumo da salvação. Você pode até não dar importância, mas jamais você pode dizer, eu não sabia que tinha esse caminho santo. Até em Romanos ele fala, você não pode justificar dizendo, eu não sabia que Deus era todo-poderoso, porque basta olhar para as criações das coisas dessa terra e o esplendor das coisas e a mecânica da vida nesse planeta, das vidas, que é algo colossal, para saber que aquilo ali foi criado por Deus. Então, em Romanos, 1 Romanos, ele fala, não adianta vir justificar, dizer, eu não segui a Deus porque eu não sabia. Sabe, você sabe que é um caminho que deve percorrer. Mas você insiste porque eu sei que o pecado escraviza o corpo, a mente, as pessoas. Satanás usa justamente esse território, o nosso corpo, a nossa mente, para deter você, lhe aprisionar na escravidão do pecado. Escravidão do pecado. E distanciamento de Deus. Parece que até algo singelo, algo sem importância, você ligar uma estação e ficar ouvindo essa palavra. Eu tenho certeza que nos diversos programas que são exibidos aqui nessa estação, se você parar e tiver a paciência de escutar todos e quaisquer programas daqui da Rádio Gael, você vai ver que seja qual for o ministro, qualquer que seja o pastor que venha falar esta palavra, você vai ser alcançado por algum detalhe daquilo que é mencionado. Sempre temos a acrescentar. Você está entendendo a importância da rádio, da palavra de Deus que se ministra, que às vezes a pessoa se identifica, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu não estou dando a importância, eu estou vagando no tempo, sem aproveitamento. Eu costumo dizer, são zumbis espirituais, vivem vagando na existência, sem rumo, onde a palavra de Deus até diz, isso são loucos, porque se detém na sua próprio raciocínio, na sua inteligência, acham que são grandes coisas, mas segundo a palavra, o próprio Deus, na palavra dele, ele diz, são loucos. O louco é aquele que não sabe o que faz, que tudo acha que é engraçado ou que não tem importância e vive de uma forma totalmente inaproveitável. Você quer viver isso? Você está vivendo assim? Então, se está, é um momento urgente de modificar a sua vida. Apenas queira,
Porque o nosso Deus está sempre pronto, sabe? Sempre pronto para alcançar todas as nossas vidas, porque Ele é tão generoso que quer salvar a todos. Ele quer que todos tenham a oportunidade da salvação. E essa salvação é oferecida através de um programa de rádio, através de um contato interpessoal, através de uma ministração numa igreja, seja qual quer que seja a forma de o Deus ele agir para lhe alcançar, não perca essas oportunidades, porque essas oportunidades são verdadeiramente as coisas mais importantes que possam acontecer nas nossas vidas. Acontecer nas nossas vidas é verdade. Às vezes você prioriza a importância em coisas seculares, coisas passageiras, efêmeras, coisas ilusórias. Mas o que verdadeiramente é importante é entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, você quando vai ao médico, eu como médico eu sei, tem situações que o paciente se coloca ali ele entrega totalmente a confiança naquele médico que a pessoa foi ali para uma cirurgia, para uma medicação, para um exame. Nós percebemos, nós como profissionais médicos, nós percebemos que a fragilidade está naquela vida. Uma fragilidade imensa, que vai depender da nossa perícia profissional, do nosso zelo nos nossos atos, dos nossos cuidados, para salvar aquela pessoa que está com problema de saúde. Então, bem assim, Deus age com todo cuidado, com todo esmero, com toda atenção, com toda a oportunidade que Ele expõe a você, para que, assim como aquele doente estava ali na mão do médico, nós entregamos, quando você opta em seguir a Deus, entregamos nas nossas vidas nas mãos de Deus e deixamos todo decorrer com a vontade dele. Às vezes tem situações que são, sabe, que abalam tanto a gente e a gente até fica com vontade até de desistir. Nada, eu não aguento mais. Parece que quando eu quis seguir a Deus, eu optei por esse caminho, aí que as coisas verdadeiramente se tornaram difíceis. Em parte é verdade, porque Satanás não vai querer perder alguém que trabalhava no lado dele e agora optou pelo lado santo. É preciso você ter coragem, porque vai haver um enfrentamento. E esse enfrentamento não é tão somente em pouco instante. Porque até naquele momento que Jesus estava tentado por Satanás ali no deserto e que ele não caiu na tentação 1, 2, 3 vezes, aí pode ler ali, aí fala assim, aí Satanás se retirou até uma nova oportunidade. Você está entendendo? Então, quem vai dar essa oportunidade, principalmente, é a sua abertura
que dá para ele, errando os seus passos. Ou outra oportunidade, quem sabe, uma tentação que ele joga na sua vida e está esperando que você diz, opa, que coisa boa, e caia e sucumba no pecado. É preciso se manter firme todo momento, porque ele vive ali, ó, às estreitas, ao derredor, tentando lhe derrubar. Como diz vulgarmente, não se atira pedra em árvore que dá fruto ruim, mas aquelas frutas que são maravilhosas, essas se jogam pedras. Então, quando você passa a ter uma vida com Cristo, ou seja, optou por um caminho maravilhoso, você vai receber pedrada, entre aspas, de Satanás. De Satanás. Ele vai fazer tudo para ver se você é aquela semente entre os espinheiros que tem nessa parábola da semente, onde aquela semente cai num terreno pedregoso e ali no meio dos espinhos, dos espinheiros, e a semente torna um broto que cresce, mas é sufocado pelos espinheiros. São aquelas pessoas que recebem essa boa palavra, mas vem as ilusões do mundo, vem as facilitações das coisas do mundo, coisas materiais, coisas prazerosas fisicamente, e a pessoa desiste do caminho santo. Bem assim, Satanás, ele vai agir na sua vida. Se você quiser seguir um caminho santo de Deus, ele vai lhe tentar. Ele vai lhe entregar oportunidades que possam ser tentadoras para você cair e você desistir do caminho de Deus. Veja que até o Jesus, o Satanás diz para ele, eu lhe dou todos os esplendores desses reinos que você está vendo, se me adorar, se prostrar a mim. Jesus se manteve firme, de jeito nenhum. Tão somente a Deus dará culto e adorarás. Então ele está sempre ali à estreita, tentando para que você se iluda com o que você vê no mundo, mas permaneça firme, porque algo maravilhoso que é eterno vai ser a recompensa daqueles que seguem a Deus. E não é fácil seguir a Deus, porque ele próprio diz, pega a sua cruz, ou seja, pegue as suas dificuldades, pega as suas tentações, pega as coisas que estão lhe detendo aí, deixe tudo para trás, em frente e vá se purificando, vá num caminho reto que vai te levar à salvação. Veja que até também ali Jesus, quando estava no auge para cumprir a determinação que Deus lhe incumbiu de salvar essa humanidade, Jesus já estava para ser morto, ele se retirou e ali ele chorou, até suou sangue, lágrimas de sangue também rolou dos seus olhos. Imagine a agonia que aquele homem, Jesus, estava passando. E naquele instante, ele disse a Deus, meu Deus, se for possível, faça com que eu não passe por isso, por essas dores, por essas dificuldades. Porque quando ele disse, meu Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele completou. Mas não seja feita segundo a minha vontade, mas tão somente da tua vontade, meu Deus.
Quer dizer, ele estava pronto para não cumprir aquilo que Deus queria, porque ele via dificuldade, ele via sofrimento. E 3 vezes se sucedeu isso. Na sua vida, na minha vida, nós passamos por situações que às vezes estremecem nosso corpo, nos dá agonia, nos dá sofrimentos também. E a gente disse, meu Deus, se for possível, tira isso aqui. Tira esse sofrimento. E Deus não tira. Não tira. Não é porque ele é ruim, mas ele está lapidando a pedra preciosa. Às vezes é preciso passar pelo fogo para ser esculpido aquela joia. Então, em frente, vai em frente, meu amigo. Deus te abençoe. Deus te guarde. A você próprio e a sua família. Deus abençoe seus negócios com muita prosperidade. E eu conclamo que você permaneça firmado em Cristo, ou então opte, caso não esteja ainda firmado em Cristo, opte por esse caminho, porque é um caminho que com certeza vai te dar recompensa em Cristo, em Deus e no porvir, que é aquela vida santa eterna. Amém? Se você quiser ser um colaborador dessa estação,